A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 13 de abril de 2024. Mais uma vez aqui, caminhando, rompendo em fé, com a ajuda e a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Que você e na sua casa, eu tenho certeza que tem nos acompanhado. Elevamos ao Senhor nesta noite a gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. Hoje vamos dar início ao livro de 1 Crônicas, a qual o livro nos traz um resumo das genealogias desde Adão e Noé e das 12 tribos de Israel, priorizando os descendentes de Judá e a família messiânica de Davi. Enquanto o autor de 1 e 2 Reis fez um resumo das dinastias dos reis de Israel e de Judá, o autor de 1 e 2 Crônicas priorizou e pormenorizou a história da dinastia de Davi e seus sucessores. Vamos estar lendo agora, aprendendo um pouco mais da genealogia desde Adão, Noé, as 12 tribos, o reinado de Davi, né? Então aqui eles vão colocar pormenores, aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar através dos reis, através das histórias daquela época, para que possamos assim aprendermos um pouco mais do reino do Senhor, para que assim aprendamos um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem a revelar aos nossos corações, porque através da vida, da história de cada um desses reis, nós possamos trazer a realidade de muitas coisas, a experiência de muita coisa para as nossas vidas. E assim aprendermos a lidar com as dificuldades, aprendermos a lutar muitas das vezes em algumas situações, que nós possamos nesta caminhada no livro de Crônicas sermos cada vez mais instruídos pelo Espírito Santo, que possamos ser cheios de sabedoria, cheios de graça, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer nesta palavra de Crônicas mais uma vez compreensão e entendimento da palavra do Senhor, e que nós possamos receber a revelação daquilo que está no oculto e no escondido. Que o Espírito Santo possa nos agraciar com a tua presença mais uma vez durante a leitura destes livros, e que possamos assim ser cheios do Espírito Santo. Maravilhoso Pai, nesta noite eu quero elevar ao Senhor a nossa gratidão pelo fato do Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos mais uma vez, adorando e engrandecendo o Teu nome. Se não fosse, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. E por isso estamos alegres, por isso louvamos e engrandecemos ao Senhor. Convidamos ao Senhor o Teu Espírito Santo para que se faça presente conosco nessa leitura, que seja conosco, ó Pai, em cada detalhe, em cada história, e que o Teu Espírito Santo possa nos trazer a revelação que nós necessitamos para aplicarmos sobre a nossa vida, para que possamos, ó Pai, assim acrescentar a nossa fé, acrescentar a nossa confiança, acrescentar a nossa esperança, ó Pai, que o Senhor virá buscar a Tua igreja, e breve, Senhor, estaremos morando contigo na glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, sê com cada um, ó Pai, que tenha acompanhado essa leitura, sê com cada um, ó Pai, que tenha empenhado, estando no propósito, ó Pai, da leitura diária da palavra do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor sobre as nossas vidas, e por isso somos alegres. Muito obrigada, Jesus querido, por cada um dos Teus feitos. Sê sobre a vida de cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 1, que traz como título Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e os seus descendentes. Adão, 7 Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai
e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Arquenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisã, e Tarsis, e Quitim, e Dodamim. E os filhos de Cã, Cuxi, e Mizarim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi, era Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sebtecá. E os filhos de Ramá eram Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Mizaraim gerou os Ludeus, e os Ananeus, e os Leabeus, e os Nafitueus, e os Patruzeus, e os Causlueus, dos quais procederam os filisteus. E os Catiforeus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Avardeus, e os Amareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elã e Assur, e Arfade e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jeter, e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodã, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá. E a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Vilar, e a Jobate. Todos estes foram filhos de Joquitã: Sem, Arfajade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Essas são as 2 gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Abdiel, e Mibizão, Misba, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, e a Joquizã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efa, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Todos foram os filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, Kenaz, e Timna, e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seul, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Esser, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. E os filhos de Sobal era Aliã e Manaate, e Ebal, Seló, e Ona. E os filhos de Zibeão foram Aias e Aná. E os filhos de Aná foi Dizom. E os filhos de Dizom foram Arão, e Esba, e Itra, e Querã. E os filhos de Ezer era Bilã, e Zavã, e Jacã. Os filhos de Dizon eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinavam na terra de Edom,
antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome de sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobade, filho de Zerá, de Bózira. E morreu Jobade, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá, de Marzreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome de sua cidade Paú. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metrade, a filha de Mesaabe. E morrendo Hadade foram os príncipes de Edom, o príncipe de Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama e o príncipe Elá, o príncipe Pinom e o príncipe Kenaz, o príncipe Temã e o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom, os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. 2 Crônicas. Estes são os filhos de Israel: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. E os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia, e e o primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. E os filhos de Pérez foram Hezron e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etam, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etam foi Azarias. E os filhos de Hezron, que lhe nasceram, foram Jaramael, Irão e Quelubai. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, príncipe dos filhos de Judá. E Naazon gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro. Natanael o quarto, a Radai o quinto, Ozem o sexto e a Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Hezron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Jezron entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron,
Em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoã. E os filhos de Jeramael, filho de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Oren, e Ozen, e Aias. Teve também Jerameel, ainda outra mulher cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jadã. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiai, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e a Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Efital. E Efilau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis. E Elis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Simai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jacamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi o pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapuã, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Simai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, concubina de Calebe, teve a Arã e a Mosa e a Gazés. E a Arã gerou a Cazés. E foram os filhos de Jadai, Reguem, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efa, e Saaf. E Maacá, concubina, gerou Calebe, a Saber, e Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Menadã, teve a Seva, pai de Mequibena e pai de Beá. E foi a filha de Calebe, Aquizá. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salmá, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuitas. E as famílias do Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Peputeus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estaloeus. E os filhos de Salma foram Belém, e os Nefratitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatias, e os Aroeus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratias, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas 3. Descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Aminon, e Ainoã, e Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Jesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abitial; o sexto, Itreão, de Egla;
sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos, e 6 meses, e 30 anos, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobade, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram em Bate-sua, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Refogue, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Lefelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o irmão de Salomão foi Roboão, e o filho de Salomão foi Roboão, e o seu filho Abias, e o filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e o seu filho Amon, e o seu filho Josias. E os filhos de Josias foram primogênito, Joanã, e o segundo Joaquim, e o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Saatiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, sua irmã, Assuba e Oel, e Berequias, e Assadias, e Jazube, Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jessaías, os filhos de Refaim, os filhos de Ornã, os filhos de Obadi, os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foi Semaias, e os filhos de Semaia, Atur, e Igual, e Barias, e Nearias, e Safete, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elionai, e Ezequias, e Ezircão, 3 ao todo. E os filhos de Elianai, Odavias, e Eliacibe, e Pelaias, e Acube, e Joanã, e Delaias, e Anani, 7 ao todo. Amém? Terminamos aqui os 3 primeiros livros de Crônicas. Lemos bastante sobre genealogia, né? Sobre os descendentes. Amanhã vamos dar continuidade a mais alguns descendentes. E muitas das vezes, irmãos, nós podemos até pensar que o porquê, né, da Bíblia expressar essa genealogia. É importante para a gente saber a história dos reis, a história dos seus reinados, o reinado de quem que passou para quem, porque isso vai fazendo, irmãos, ligações em toda a Bíblia. E é importante nós sabermos quem reinou, a forma que reinou, quem foram eles, se andou na presença de Deus, se não andou, como foi o reinado de cada um deles para o povo escolhido do Senhor. Porque tudo isso, irmãos, é importante para fazermos a história da Bíblia, né? Toda a Bíblia, irmãos, tudo que há na Bíblia, há um segmento, nada se perde. Nada se perde, tudo há um propósito. Então a genealogia é importante na dedicação da leitura, prestando atenção de quem são filhos, quem começou a reinar. É importante tudo isso. Eu espero que vocês possam aprender um pouco mais sobre isso, se dedicar a aprender e a ler e a estudar sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas coisas que vocês leem na Bíblia vai ficar fácil de compreensão e de entendimento. Amém? Senhor Jesus querido, mais uma vez na tua presença eu quero engrandecer ao Senhor. Muito obrigada, Jesus querido, por se fazer presente.
Muito obrigada, Pai. Visita, Senhor, no nome do Senhor Jesus, cada vida que necessita do Teu toque. Pessoas, Senhor, que muitas das vezes gostaria de estar na Tua presença, mas por algum motivo não tem forças mais, ó Pai, não consegue mais. O Teu sangue é poder, ó Pai, sobre essas vidas. Que pessoas possam ser libertas de vícios, que pessoas possam ser libertas das drogas, que pessoas possam ser libertas da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, Senhor. Teu sangue é poder, ó Pai, vai libertando cada um, ó Pai, pelo poder que é em Ti. Cubra minha família com Teu sangue, os meus filhos com Teu sangue, o meu esposo com Teu sangue. Cubra minha família, meu casamento com Teu sangue, ó Pai. Sê sobre as nossas vidas, sê sobre a família de cada um, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e engrandecemos ao Senhor, porque só o Senhor que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigada, Jesus querido. Sê conosco no nome de Jesus.